Ok, pessoal, boa tarde. E de antemão eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa entrevista ao vivo aqui via Twitter, para falar um pouquinho de 3 assuntos principais ao longo dessa entrevista. O primeiro é dar um panorama sobre a IBM, sobre o negócio da IBM, a empresa IBM. Segundo, falar um pouquinho da organização de ISC, Integrated Supply Chain, que é a cadeia de suprimentos integrada. E, por último, as oportunidades de trabalho que a gente tem dentro dessa área, dentro dessa organização. Mas, antes disso, rapidamente passar um histórico da minha carreira. Eu estou na IBM há 15 anos, iniciei como estagiária em São Paulo, fui transferida para Hortolândia, tive a oportunidade de trabalhar 1 ano nos Estados Unidos, numa designação internacional, onde eu levei a minha família comigo para lá, e atualmente exerço a função aqui de executiva de Integrated Supply Chain, do maior centro o centro integrado que a gente tem hoje dentro da organização de Integrated Supply Chain no mundo. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais disso na sequência. Tá? Passei por diversas áreas, desde a parte de computador pessoal, de hardware, de satisfação de clientes, de operações, e todas essas áreas fizeram com que eu tivesse uma experiência relativamente grande dentro aqui da companhia. Então vamos falar um pouquinho da IBM como um todo. Tá? Esse é um período muito feliz para todos nós. No ano passado nós completamos um centenário, ou seja, 100 anos de atuação no mercado, o que é extremamente positivo. Não são todas as companhias que conseguem atingir essa marca, então foi muito interessante. E por que isso aconteceu? A IBM sempre se manteve inovando, se reinventando, criando os novos mercados, e não só seguindo os mercados. Né? E a IBM é uma empresa norteada por valores. E como um dos valores que a gente tem aqui é inovação, a gente percebe inovação até na forma como nós nos chamamos aqui internamente. Nós não falamos que somos funcionários da IBM, e sim que somos IBMistas, que somos IBMers em inglês. Então é uma forma de mostrar todo o orgulho por fazer parte dessa companhia. Aí eu queria dividir um pouquinho com vocês a parte de números também. No ano passado, 2011, o faturamento da IBM mundial ultrapassou a casa de 100 bilhões de dólares. É realmente muito expressivo. E a parte de pesquisa e desenvolvimento, nós investimos anualmente 6 bilhões de dólares. Né? É bastante significativo, e isso vem a corroborar quando a gente olha a parte de patentes. Por 19 anos consecutivos, a IBM é líder no registro de patentes mundial. Tá? Nós estamos falando aqui de 420 mil funcionários, globalmente falando. Esses funcionários estão divididos em 170 países que a IBM opera, então realmente é grandiosa a nossa forma de atuação. Desses funcionários, hoje a IBM se destaca como sendo a maior empresa em termos de funcionários se dedicando ao trabalho voluntário. São 250 mil ao redor do mundo. E a IBM incentiva muito isso, inclusive investindo em alguns funcionários realmente destacados para passarem 1 mês em outro país compartilhando essa parte de serviço voluntário. Então é muito bacana. Olhando um pouquinho para a IBM aqui no Brasil, nós estamos já em operação há 95 anos e foi a primeira filial que foi aberta fora dos Estados Unidos. Então já tem uma longa história da IBM com a história do país. E a gente acaba vendo a IBM atuando no dia a dia mesmo nas nossas vidas. A gente tem escutado muito falar em soluções inteligentes, onde a gente fala de uma saúde mais inteligente, de infraestrutura mais inteligente. A gente teve recentemente o Centro de Operações Rio, que foi uma forma de interconectar toda a parte governamental da cidade, que realmente foi um caso de sucesso, não só aqui no país, mas no mundo como um todo. Tá? Então, esse é um panorama da IBM. O posicionamento da IBM hoje no mercado realmente é bem significativo, tá? Em função de estar abrangendo aí todo o portfólio de produtos, de serviços, de software e assim por diante. E eu vou falar um pouquinho disso mais no final aqui da entrevista. Então, partindo aí para a organização de ISC, de Integrated Supply Chain. Tem 3 áreas principais dentro dessa organização, que é a organização de compras, a organização de logística e a organização de pós-venda. E eu vou me ater um pouquinho mais à organização de pós-venda, que é a área que a gente tem aqui. Então,
dar aqui um exemplo dessa função e dessa área para vocês entenderem um pouquinho melhor. Depois que os vendedores realmente fazem a visita para o cliente, assinam um contrato, um compromisso realmente de venda, aí começa o trabalho do nosso time aqui. Então a gente tem que validar esse contrato, ver se todas as cláusulas contratuais realmente estão de acordo, interagir com diversas áreas da companhia, trabalhar com a parte de manufatura, de planta mesmo, para ver se nós precisamos fabricar mais produtos, se os que a gente já tem são suficientes, fazer toda a análise de inventário, de estoque, dentre outras coisas, né? Onde culmina no faturamento, que a gente realmente fatura o cliente para ele estar pagando um serviço ou um produto que ele vai estar recebendo. Esse é um exemplo de atividade que a gente tem aqui. Um outro exemplo é que a gente usa largamente a figura de parceiros de negócios para vender os nossos produtos e serviços para os nossos clientes finais. Então, uma outra atividade que a gente tem é comandar o pagamento, a comissão desses parceiros que hoje a gente tem aqui. Então, é toda uma parte bem analítica, é toda uma parte bem crítica que precisa ser feita aqui dos nossos funcionários para garantir que o valor utilizado, para garantir que todas as cláusulas foram atendidas, porque a gente está trabalhando aqui com dinheiro que é muito sensitivo. Tá? Esses foram 2 exemplos, eu teria mais de 30 exemplos aqui de tantos processos diferenciados que a gente tem dentro da organização, mas só para dar uma ideia, o que eu quero dizer com a organização de pós-venda. Tá? Aí, falando um pouquinho da área também, em 2003 foi tomada a decisão de concentrar todas essas atividades de pós-venda em centros de excelência pelo mundo. Então, aqui em Hortolândia está concentrado o maior centro de excelência da área de pós-venda da IBM hoje, dentro de Integrated Supply Chain. Temos outros 4 centros espalhados pelo mundo, um em Madrid, na Espanha, outro em Kuala Lumpur, na Malásia, outro da Bratislava, na Eslováquia, e outro em Dalian, na China. Então, esses são os centros onde a gente concentra todas essas atividades que eu acabei de mencionar aqui. Isso gera uma série de oportunidades dentro do time, porque a gente começa a estar trabalhando com um escopo muito maior, que antes era focado no mercado interno, ou seja, apenas Brasil, e hoje a gente já trabalha aqui do Brasil, exercendo essas funções para os outros países da América Latina, para o Canadá e para os Estados Unidos. Foi assim que a gente começou, e obviamente a gente tinha as línguas, os idiomas desses países. Então, português, espanhol, inglês e francês. Esse foi o início do nosso centro aqui. Com a evolução do centro, hoje a gente já presta serviços também para a Ásia e para a Europa. Então, desses 4 idiomas, a gente pulou para 25 idiomas aqui no centro, né? Fazemos essas atividades daqui, e idiomas dos mais diversos, como mandarim, japonês, croata, sérvio e assim por diante. Então, é uma gama muito grande de idiomas que a gente tem hoje aqui no centro. O que é bastante interessante, porque traz mais oportunidades para a gente trazer cada vez mais atividades para serem desempenhadas aqui do nosso centro de excelência. Tá? Uma coisa que eu acho importante estar comentando aqui para vocês, que tipo de características são importantes para a nossa organização aqui, né? O que a gente espera dos nossos candidatos, dos nossos funcionários? O primeiro ponto é realmente colaborar num mundo globalizado. Isso não vai mudar, é uma tendência, a gente vai aumentar essa área de atuação cada vez mais aqui na nossa organização. Um outro ponto é estar abraçando desafios. A gente tem muitas mudanças, frequentemente os funcionários mudam de atividades para adquirir um skill, um conhecimento diferenciado, então tem que realmente abraçar as mudanças e os desafios. E por último, mas não menos importante, atuar como parceiro para os nossos clientes. Sejam esses clientes externos ou clientes internos, ou seja, basicamente o time de vendas aqui da IBM. Tá? Agora eu vou passar a responder algumas das perguntas que vocês enviaram, e aquelas que não forem respondidas aqui, após a entrevista, a gente vai estar respondendo também via o Twitter, ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui foi do Lucas Eduardo, que perguntou: quais são as oportunidades de recrutamento para quem está no primeiro ano de faculdade? Lucas, as oportunidades são todas, tá? Porque a gente foca muito a parte de idiomas dentro do centro, e toda a parte de treinamento para você realmente estar apto para desempenhar uma função, a gente tem um time de educação
específico e focado para providenciar todo esse treinamento. Então, isso internamente, assim que você realmente se tornar um funcionário, você vai receber esse treinamento. Então, a gente não está fazendo algum tipo de restrição, primeiro, segundo, último ano, já está formado, é bem amplo o leque para a gente estar atuando aqui, ok? Uma outra pergunta foi da Aline Freire, que disse, vocês contratam pessoas sem experiência de TI? Aline, sim, a gente contrata pessoas sem experiência, tá? Porque a gente, de novo, a gente é uma área administrativa. Muitas pessoas olham a IBM como uma parte de tecnologia, tecnologia de ponta, só cientistas, só engenheiros ou coisas do gênero. Não é o caso, a gente tem diversas áreas aqui dentro, né? E a parte administrativa é uma delas e é essa que eu estou apresentando aqui. Inclusive, as pessoas que já são formadas, a gente tem aqui, eles são bem ecléticos, então a gente tem engenheiros, sim, tem administradores, contadores, jornalistas, biólogos, então é realmente muito vasto, e tem aquelas pessoas que realmente não estavam se identificando com o curso que escolheram, e de repente estão tentando dar uma virada mesmo na parte profissional, e a gente tem abraçado aí muito bem todas essas pessoas, tá? Uma outra pergunta aqui, do Matheus Atilion. Quais são as possibilidades de recrutamento para aqueles que não possuem inglês fluente? A gente tem algumas vagas, mas elas são bem mais restritas, sem contar com o inglês, porque nesse mundo globalizado que a gente está, a gente realmente precisa do idioma inglês. Agora, se você tem um outro idioma, isso conta muito também, especialmente para outras atividades que a gente precisa estar fazendo aqui, para outras áreas e outras geografias, isso é muito útil e muito válido. Agora, se o teu inglês ainda é um inglês intermediário, também você tem boas chances e no momento que estiver aqui vai ter que exercitar bastante e continuar aprendendo aqui conosco. Ok? Mais uma pergunta aqui, do Mauro Tasson. Sendo a IBM a primeira máquina de negócios que na década de 70 já fazia muito sucesso exercendo a hegemonia de mercado, qual a posição da IBM no novo cenário de IT atual? Essa é uma pergunta bem interessante porque o novo cenário de IT está pedindo muito solução. Então os nossos clientes querem vender mais, com um custo menor, tendo os melhores funcionários, atingindo cada vez mais fatias de mercado. Então eles querem soluções, eles não querem comprar apenas um hardware, apenas um software ou apenas um serviço. Eles estão em busca de soluções. E a IBM está absurdamente bem posicionada nesse sentido. Por quê? A gente já tem um legado muito grande de todos esses anos no mercado, e além disso, a gente tem adquirido muitas novas empresas, principalmente na área de software, para ter um portfólio realmente completo em termos de solução. Até saiu recentemente na mídia um artigo falando IBM vai às compras, e realmente vai. A gente está adquirindo muitas empresas para garantir que a gente tem um portfólio completo para qualquer item e necessidade dos nossos clientes aqui. E uma última pergunta aqui do Diego Silva. Como posso me candidatar a um estágio na IBM? Estou no curso técnico de informática pela ITEC de Montemor. Bom, a IBM conta sim com vagas de estágio. Eu mesma entrei aqui como estagiária. A minha vaga aqui, especificamente, a gente não trabalha com estagiários, a gente trabalha já com funcionários regidos pela CLT. Eles ingressam como um contrato por período determinado. Então, tem um prazo para esse contrato expirar, esse prazo pode ser renovado, e os melhores, os que se destacam mais, a gente realmente consegue alterar esse contrato de trabalho e aí sim passar por um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Tá? Então, é essa política que a gente adotou aqui no nosso centro de excelência e tem dado realmente muito certo. Tá? Pessoal, essa era a ideia para estar passando para vocês. E eu quero deixar aqui o site para aqueles interessados em trabalhar conosco, em trabalhar na área de SC, na área de pós-venda. Eu vou estar colocando aqui, só para não ficar, vocês terem alguma dúvida no momento de eu estar ditando, mas o site é esse que vocês estão vendo, é www.ibm.com/jobs/br. Quando você entrar nesse site, você clica em Procure Trabalho na IBM. E aí vai ter palavra-chave. Na palavra-chave, ou você coloca ação Twitter, e aí coloca o cedilha EUTIL, ou você coloca esse ISC 0458608.
Então, qualquer uma das duas palavras, né, qualquer uma dos dois símbolos que você colocar nessa palavra-chave, vai te levar à vaga específica aqui da minha organização para vocês participarem do processo seletivo, ok? E aí eu gostaria de estar encerrando a entrevista aqui com uma frase bem interessante que foi feita há muitas décadas atrás, eu diria, mas que está muito atual ainda, que foi dita pelo Thomas Watson, que foi o fundador da IBM. Tá? Essa frase diz o seguinte: sempre que um indivíduo ou uma empresa acredita que o sucesso foi alcançado, o progresso para. Então, isso tem tudo a ver com a história da IBM, então foi se reinventando, foi achando que poderia fazer melhor, que poderia fazer mais, e continua progredindo, e continua com esse progresso constante. E dá para traduzir isso para a parte do indivíduo também, para ter novos conhecimentos, conhecer novas pessoas, arriscar, estar trabalhando numa empresa diferente, estar realmente buscando conhecimentos diferenciados, buscando aí um progresso dentro da carreira, né? E é esse o progresso que eu desejo a todos os funcionários e todos os colaboradores que já trabalham hoje comigo e a todos vocês que seguramente vão gostar de trabalhar aqui desse time vencedor. Tá? Eu agradeço muito a presença, a atenção de todos vocês e tenham aí um ótimo dia. Muito obrigada. É uma área administrativa. Muitas pessoas olham a IBM como uma parte de tecnologia de ponta, só cientistas, só engenheiros ou coisas do gênero. Não é o caso, a gente tem diversas áreas aqui dentro, né? E a parte administrativa é uma delas e é essa que eu estou apresentando aqui. Inclusive, as pessoas que já são formadas, a gente tem aqui, eles são bem ecléticos, então a gente tem engenheiros, sim, tem administradores, contadores, jornalistas, biólogos, então é realmente muito vasto e tem aquelas pessoas que realmente não estavam se identificando com o curso que escolheram e de repente estão tentando dar uma virada mesmo na parte profissional e a gente tem abraçado aí muito bem todas essas pessoas, tá? Uma outra pergunta aqui, do Matheus Atilion. Quais são as possibilidades de recrutamento para aqueles que não possuem inglês fluente? A gente tem algumas vagas, mas elas são bem mais restritas, sem contar com o inglês, porque nesse mundo globalizado que a gente está, a gente realmente precisa do idioma inglês. Agora, se você tem um outro idioma, isso conta muito também, especialmente para outras atividades que a gente precisa estar fazendo aqui, para outras áreas e outras geografias, isso é muito útil e muito válido. Agora, se o teu inglês ainda é um inglês intermediário, também você tem boas chances e no momento que estiver aqui vai ter que exercitar bastante e continuar aprendendo aqui conosco. Ok? Mais uma pergunta aqui, do Mauro Tasson. Sendo a IBM a primeira máquina de negócios que na década de 70 já fazia muito sucesso, exercendo a hegemonia de mercado, qual a posição da IBM no novo cenário de IT atual? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o novo cenário de IT está pedindo muito solução. Então, os nossos clientes querem vender mais, com um custo menor, tendo os melhores funcionários, atingindo cada vez mais fatias de mercado. Então, eles querem soluções, eles não querem comprar apenas um hardware, apenas um software ou apenas um serviço. Eles estão em busca de soluções. E a IBM está absurdamente bem posicionada nesse sentido. Por quê? A gente já tem um legado muito grande de todos esses anos no mercado, e além disso, a gente tem adquirido muitas novas empresas, principalmente na área de software, para ter um portfólio realmente completo em termos de solução. Até saiu recentemente na mídia um artigo falando IBM vai às compras, e realmente vai. A gente está adquirindo muitas empresas para garantir que a gente tem isso também para a Ásia e para a Europa. Então, desses 4 idiomas, a gente pulou para 25 idiomas aqui no centro, né? Fazemos essas atividades daqui, e idiomas dos mais diversos, como mandarim, japonês, croata, sérvio e assim por diante. Então, é uma gama muito grande de idiomas que a gente tem hoje aqui no centro. O que é bastante interessante, porque traz mais oportunidades para a gente trazer cada vez mais atividades para serem desempenhadas aqui do nosso centro de excelência. Tá? Uma coisa que eu acho importante estar comentando aqui para vocês, que tipo de características são importantes para a nossa organização aqui, né? O que a gente espera dos nossos candidatos, dos nossos funcionários? O primeiro ponto é realmente colaborar no mundo globalizado.
Isso não vai mudar, é uma tendência e a gente vai aumentar essa área de atuação cada vez mais aqui na nossa organização. Um outro ponto é estar abraçando desafios. A gente tem muitas mudanças, frequentemente os funcionários mudam de atividades para adquirir um skill, um conhecimento diferenciado, então tem que realmente abraçar as mudanças e os desafios. E por último, mas não menos importante, atuar como parceiro para os nossos clientes. Sejam esses clientes externos ou clientes internos, ou seja, basicamente o time de vendas aqui da IBM. Tá? Agora eu vou passar a responder algumas das perguntas que vocês enviaram, e aquelas que não forem respondidas aqui, após a entrevista, a gente vai estar respondendo também via o Twitter, ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui foi do Lucas Eduardo, que perguntou: quais são as oportunidades de recrutamento para quem está no primeiro ano de faculdade? Lucas, as oportunidades são todas, tá? Porque a gente foca muito a parte de idiomas dentro do centro, e toda a parte de treinamento para você realmente estar apto para desempenhar uma função, a gente tem um time de educação específico e focado para providenciar todo esse treinamento. Então, isso internamente, assim que você realmente se tornar um funcionário, você vai receber esse treinamento. Então, a gente não está fazendo algum tipo de restrição, primeiro, segundo, último ano, já está formado, é bem amplo o leque para a gente estar atuando aqui, ok? Uma outra pergunta foi da Aline Freire, que disse: vocês contratam pessoas sem experiência de TI? Aline, sim, a gente contrata pessoas sem experiência, tá? Porque a gente, de novo, nós investimos anualmente 6 bilhões de dólares, né? É bastante significativo e isso vem a corroborar quando a gente olha a parte de patentes. Por 19 anos consecutivos, a IBM é líder no registro de patentes mundial. Tá? Nós estamos falando aqui de 420 mil funcionários, globalmente falando. Esses funcionários estão divididos em 170 países que a IBM opera. Então, realmente, é grandiosa a nossa forma de atuação. Desses funcionários, hoje a IBM se destaca como sendo a maior empresa em termos de funcionários se dedicando ao trabalho voluntário. São 250 mil ao redor do mundo. E a IBM incentiva muito isso, inclusive investindo em alguns funcionários realmente destacados para passarem um mês em outro país compartilhando essa parte de serviço voluntário. Então é muito bacana. Olhando um pouquinho para a IBM aqui no Brasil, nós estamos já em operação há 95 anos e foi a primeira filial que foi aberta fora dos Estados Unidos. Então já tem uma longa história da IBM com a história do país. E a gente acaba vendo a IBM atuando no dia a dia mesmo nas nossas vidas. A gente tem escutado muito falar em soluções inteligentes, onde a gente fala de uma saúde mais inteligente, de infraestrutura mais inteligente. A gente teve recentemente o Centro de Operações Rio, que foi uma forma de interconectar toda a parte governamental da cidade, que realmente foi um caso de sucesso, não só aqui no país, mas no mundo como um todo. Tá? Então, esse é um panorama da IBM, o posicionamento da IBM hoje no mercado realmente é bem significativo, tá? Em função de estar abrangendo aí todo o portfólio de produtos, de serviços, de software e assim por diante. E eu vou falar um pouquinho disso mais no final aqui da entrevista. Então, partindo aí para a organização de ISC, de Integrated Supply Chain. Tem 3 áreas principais dentro dessa organização, que é a organização de compras, a organização de logística e a organização de pós-venda. E eu vou me ater um pouquinho mais à organização de pós-venda, que é a área que a gente tem aqui. Então, dá aqui um exemplo dessa função e dessa área para vocês entenderem um pouquinho melhor. Depois que os vendedores realmente fazem a visita para o cliente, assinam um contrato, um compromisso realmente de venda, aí começa o trabalho do nosso... Ok, pessoal, boa tarde. E de antemão eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa entrevista ao vivo aqui via Twitter, para falar um pouquinho de 3 assuntos principais ao longo dessa entrevista. O primeiro é dar um panorama sobre a IBM, sobre o negócio da IBM, a empresa IBM. Segundo, falar um pouquinho da organização de ISC, Integrated Supply Chain, que é a cadeia de suprimentos integrada.
E por último, as oportunidades de trabalho que a gente tem dentro dessa área, dentro dessa organização. Mas antes disso, rapidamente passar um histórico da minha carreira. Eu estou na IBM há 15 anos, iniciei como estagiária em São Paulo, fui transferida para Hortolândia, tive a oportunidade de trabalhar 1 ano nos Estados Unidos, numa designação internacional, onde eu levei a minha família comigo para lá, e atualmente exerço a função aqui de executiva de Integrated Supply Chain do maior centro de... o centro integrado que a gente tem hoje dentro da organização de Integrated Supply Chain no mundo. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais disso na sequência. Tá? Passei por diversas áreas, desde a parte de computador pessoal, de hardware, de satisfação de clientes, de operações, e todas essas áreas fizeram com que eu tivesse uma experiência relativamente grande dentro aqui da companhia. Então vamos falar um pouquinho da IBM como um todo. Tá? Esse é um período muito feliz para todos nós. No ano passado nós completamos um centenário, ou seja, 100 anos de atuação no mercado, o que é extremamente positivo. Não são todas as companhias que conseguem atingir essa marca, então foi muito interessante. E por que isso aconteceu? A IBM sempre se manteve inovando, se reinventando, criando os novos mercados, e não só seguindo os mercados, né? E a IBM é uma empresa norteada por valores. E como um dos valores que a gente tem aqui é inovação, a gente percebe inovação até na forma como nós nos chamamos aqui internamente. Nós não falamos que somos funcionários da IBM, e sim que somos IBMistas, que somos IBMers em inglês. Então é uma forma de mostrar todo o orgulho por fazer parte dessa companhia. Aí eu queria dividir um pouquinho com vocês a parte de números também. No ano passado, 2011, o faturamento da IBM mundial ultrapassou a casa de 100 bilhões de dólares. É realmente muito expressivo. E a parte de pesquisa e desenvolvimento do time aqui. Né? Então a gente tem que validar esse contrato, ver se todas as cláusulas contratuais realmente estão de acordo, interagir com diversas áreas da companhia, trabalhar com a parte de manufatura, de planta mesmo, para ver se nós precisamos fabricar mais produtos, se os que a gente já tem são suficientes, fazer toda a análise de inventário, de estoque, dentre outras coisas, né? Onde culmina no faturamento, que a gente realmente fatura o cliente para ele estar pagando um serviço ou um produto que ele vai estar recebendo. Esse é um exemplo de atividade que a gente tem aqui. Um outro exemplo é que a gente usa largamente a figura de parceiros de negócios para vender os nossos produtos e serviços para os nossos clientes finais. Então, uma outra atividade que a gente tem é comandar o pagamento, a comissão desses parceiros que hoje a gente tem aqui. Então, é toda uma parte bem analítica, é toda uma parte bem crítica que precisa ser feita aqui dos nossos funcionários para garantir que o valor utilizado, para garantir que todas as cláusulas foram atendidas, porque a gente está trabalhando aqui com dinheiro que é muito sensitivo. Tá? Esses foram 2 exemplos, eu teria mais de 30 exemplos aqui de tantos processos diferenciados que a gente tem dentro da organização, mas só para dar uma ideia, o que eu quero dizer com a organização de pós-venda. Tá? Aí, falando um pouquinho da área também, em 2003 foi tomada a decisão de concentrar todas essas atividades de pós-venda em centros de excelência pelo mundo. Então, aqui em Hortolândia está concentrado o maior centro de excelência da área de pós-venda da IBM hoje, dentro de Integrated Supply Chain. Temos outros 4 centros espalhados pelo mundo, um em Madrid, na Espanha, outro em Kuala Lumpur, na Malásia, outro da Bratislava, na Eslováquia, e outro em Dalian, na China. Então, esses são os centros onde a gente concentra todas essas atividades que eu acabei de mencionar aqui. Isso gera uma série de oportunidades dentro do time, porque a gente começa a estar trabalhando com um escopo muito maior, que antes era focado no mercado interno, ou seja, apenas Brasil, e hoje a gente já trabalha aqui do Brasil, exercendo essas funções para os outros países da América Latina, para o Canadá e para os Estados Unidos. Foi assim que a gente começou, e obviamente a gente tinha as línguas, os idiomas desses países. Então, português, espanhol, inglês e francês. Esse foi o início do nosso centro aqui. Com a evolução do centro, hoje a gente já presta serviço